Olá, galera! Estamos aqui para mais uma aula de matemática e hoje eu, professora Nathalie Pinheiro, te convido para aventurar-se em mais um momento de muito conhecimento e diversão. É isso mesmo. Hoje nós vamos trabalhar o plano cartesiano e para que a aula fique mais descontraída, eu trouxe um jogo, a Batalha Naval. Então, ficou interessado? Muito bem. Fica aí na tela conosco, não sai daí, pega teu caderno, tua caneta para fazer as anotações, mas se caso for necessário você buscar essa aula novamente, você pode ir lá no nosso canal Educa Belém, tá? Então, vem comigo, vamos iniciar aqui. Então, olha aqui para a tela e perceba que a gente vai falar um pouco sobre localização. Veja bem o que pede o comando desse exemplo. Você deverá partir de Santa Catarina, seguir para o Espírito Santo e depois ir para Sergipe. Trace o trajeto no mapa e tente localizar a posição dos estados de acordo com os eixos vertical e horizontal. Então, veja bem que vocês já tiveram a oportunidade de visualizar o mapa do Brasil em outras disciplinas, como geografia, como história. Mas hoje a gente vai trazer um item chamado localização. Como é que eu vou localizar o estado de origem, que seria Santa Catarina, que está bem aqui? Vou marcar no ponto para vocês. Depois a viagem segue para o Espírito Santo e ela termina em Sergipe. Vejam aqui que, além do mapa projetado, vocês têm uma malha quadriculada. Está identificada aqui nas linhas por letras, por números, como vocês observam. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Observem que eu tenho o 0 e acima do 0 aqui, em uma linha que a gente pode chamar de vertical, nós temos as letras A, B, C, D e assim por diante. Essas linhas vertical e horizontal, observem que elas formam essa malha quadriculada. E essa malha quadriculada, ela te permite localizar o estado de Santa Catarina nela mesmo. Observe comigo que eu tenho aqui o número 5 e a letra B, que identifica o estado de Santa Catarina. Se eu pedir mais adiante para você identificar o estado do Espírito Santo, você pode seguir pela malha aqui na vertical pelo número 7 e aqui na horizontal pela letra D. Observaram? Observem também que para Sergipe eu tenho essa apresentação. Eu tenho o número 8 e a letra F. Isso mesmo. Nós conseguiríamos também representar esse trajeto para qualquer outro percurso dessa viagem que pode acontecer pelo Brasil. Mas o que eu quero que vocês observem aqui é que para essa localização ser apresentada, nós temos a seguinte instrução. Um par de número e letra disposto em certa ordem, ele pode determinar a posição de um ponto no plano. O que é que eu quis dizer aqui? Que um par, ou seja, um número e uma letra, quando você traceja assim, olha, o 5 direcionado para o plano onde está localizado o estado de Santa Catarina, quando eu tracejo aqui da minha linha vertical, através da letra B, até encontrar o ponto 5, que é o ponto que se encontra o estado de Santa Catarina, eu tenho um ponto que eu chamo de par. E que par é esse? É o par B5. Ou seja, B5, ele determina a posição em que se encontra esse estado, tá? Venham comigo. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês perceberem como é que algumas localizações podem ser identificadas em um plano.
Mas para melhor exemplificar, eu trouxe um vídeo para vocês. Eu peço que você preste muita atenção, acompanhe o que é discutido, porque é falado sobre o plano e é falado sobre um jogo. E depois desse vídeo eu vou fazer o fechamento com vocês para que vocês também possam desenvolver o jogo aí da sua casa. Acompanhem lá o vídeo. B2. Bomba. C4. Água. C2. Bomba. Afundou um encoraçado. Uhul! Você já jogou Batalha Naval? É um jogo bem antigo, tem mais de 100 anos e foi criado por soldados russos durante a Primeira Guerra Mundial. As regras são simples. O objetivo é afundar os navios do inimigo, indicando suas coordenadas até acertar um tiro. Mas espera, o que são coordenadas? Para entender as coordenadas e, por exemplo, a importância delas para a navegação, a gente precisa voltar para o século XV. Era o tempo das grandes navegações. As caravelas partiam para alto mar em busca de novos territórios. Terra à vista! Terra à vista! Para onde, senhor? Para bom bordo ou este bordo? Mas, o que é este bordo, senhor? Não sei. Aquele bordo? Não sei. Acontece que os capitães não contavam com tecnologias digitais, como as que estão disponíveis hoje, e saber se orientar por meio da observação do posicionamento das estrelas, ou com a bússola, era extremamente necessário para se guiar no mar. Pois bem, em 1637, René Descartes, um filósofo também conhecido como o pai da matemática moderna, sugeriu um sistema de coordenadas que ficou conhecido como plano cartesiano em sua homenagem. A localização de um objeto no plano cartesiano é dada por meio de suas coordenadas. Descartes criou um sistema de coordenadas bastante simples, que consiste em considerar um ponto qualquer em um plano e chamá-lo de origem. A partir da origem, traçar uma reta horizontal, que a gente conhece como eixo X, e outra reta vertical, que chamamos eixo Y. A partir de uma coordenada específica, ou seja, de uma combinação entre pontos do eixo X e pontos do eixo Y, Descartes poderia localizar qualquer ponto dentro do plano. Sempre consideramos o primeiro número referente ao eixo X e o segundo número ao eixo Y. Veja só, para localizar o ponto 3, 4, primeiro vamos achar o número 3 no eixo X e traçar uma reta perpendicular ao eixo X. Depois, achamos o número 4 no eixo Y e traçamos uma reta perpendicular ao eixo Y. O lugar em que as duas retas se cruzarem, esse é o ponto 3, 4, coordenada 3, 4. Outro exemplo, ponto 5, 2. Assim, encontramos o número 5 no eixo X, traçamos uma reta perpendicular passando por ele. Achamos o número 2 no eixo Y, traçamos uma reta perpendicular passando por ele e, pumba, achamos outro ponto. Ponto de coordenadas 5 e 2. Simples assim. Esse sistema de coordenadas ficou conhecido como plano cartesiano. Sim, mas o que tem a ver essas retas e pontos com caravelas perdidas no meio do oceano? Com a criação do sistema de coordenadas de Descartes, foi possível transpor as ideias de localização de pontos para as representações do globo terrestre. Um mapa-mundi é a representação do globo disposto em um plano, como uma folha de papel. Não é tão fácil assim representar a superfície terrestre em uma superfície plana, e foram desenvolvidas diversas técnicas para isso. Mas, independente das técnicas e projeções escolhidas para a elaboração de um mapa, a forma de localização é a mesma,
onde usam-se linhas imaginárias sobre o mapa para obter a localização desejada. Parecido com o que seria o eixo X no plano cartesiano, de leste a oeste foram criadas várias linhas chamadas paralelos. E, parecido com o que seria o eixo Y no plano cartesiano, de norte a sul da Terra, foram estabelecidas linhas chamadas de meridianos. Vocês já devem conhecer algumas dessas linhas. Os paralelos mais famosos são o Equador, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. E o meridiano mais famoso é o meridiano de Greenwich, bem aqui. As coordenadas geográficas que conhecemos nada mais são que pontos x e y em um gigantesco plano terrestre, que funciona de maneira parecida com o plano cartesiano. Com o globo todo demarcado, os navios podem sair do porto e navegar se orientando por essas linhas. Hoje, os aparelhos GPS que estão acessíveis para todo mundo, inclusive nos nossos telefones celulares, utilizam sistemas de coordenadas com ideias parecidas com as utilizadas no plano cartesiano. Infelizmente, as coordenadas também são usadas na guerra para localizar com precisão um alvo, seja em terra, seja no mar. É aqui que voltamos para o jogo da batalha naval. Uma cartela de batalha naval é marcada com linhas horizontais e verticais. A localização na horizontal, eixo X, são marcadas com letras, e na vertical, eixo Y, são marcadas com números. Cada participante começa o jogo com o mesmo número de embarcações de guerra. Ele coloca sua embarcação em qualquer lugar do seu mapa, que funciona como o plano cartesiano. O seu oponente faz o mesmo. Nenhum dos dois sabe onde a embarcação do outro está localizada. Para dar um tiro, você diz uma localização, que é dada por meio das coordenadas, por exemplo, A5. O meu oponente encontra o ponto A5 parecido como se encontra um ponto em um plano cartesiano, imaginando retas a partir das coordenadas. Se o ponto cair em cima de uma embarcação, isso significa que a embarcação tomou um tiro. Para que uma embarcação afunde, ela precisa tomar os tiros em todos os pontos que ela ocupa. Portanto, se eu disser que meu porta-aviões tomou um tiro nas coordenadas A5, o meu oponente vai poder estimar outros pontos dessa minha embarcação. Basta ele atirar nessas coordenadas. Ele pode tentar o B5 na próxima jogada e depois o C5, D5, E5. Afundou. Perdi meu porta-aviões. Gostou do vídeo? Eu te falei que a aula de hoje seria muito divertida, seria uma aventura. Eu imagino que você já está curioso para elaborar e para jogar a sua batalha naval. Mas antes disso, acompanhe na tua tela. Observe aqui que o plano cartesiano, ele é um sistema que consiste em dois eixos perpendiculares. Eu vou já explicar para você o que seria o perpendicular. Sendo o horizontal chamado de eixo das abscissas e o vertical de eixo das ordenadas. Nessa seguinte ordem, prestem atenção que isso vai fazer toda a diferença para o teu aprendizado daqui para frente. Então, primeiro, eu tenho a linha da horizontal, que é o X, que é o eixo das abscissas, e depois eu faço a leitura com o eixo das ordenadas, que é o Y. Então, existe uma ordem para fazer a leitura dessas tuas coordenadas. Seguindo, no plano cartesiano, é possível localizar pontos num determinado espaço, como vocês viram no vídeo. Além do mais, eu quero falar para vocês sobre essas setas, bem aqui, olha. Observem que eu tenho uma reta numérica aqui, que parte do ponto de origem 0, e que ela vem para o lado positivo, e que ela também tem a sua representação no lado negativo. Aqui na linha vertical, na reta numérica, eu também tenho para cima de 0 os números positivos e abaixo de 0 os números negativos. Esse plano cartesiano, ele também, como vocês percebem,
quando eu traço aqui a reta perpendicular, eu posso observar que ele ficou dividido em 4 partes. É isso mesmo. E cada parte dessa é atribuído o nome de quadrante. E a leitura desses quadrantes, elas são feitas no sentido anti-horário, ou seja, contrário ao movimento do relógio. Portanto, eu identifico os quadrantes assim, olha. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá? Todos eles podem ter representações de localização, de função e de gráficos. Observe aqui que eu ampliei para vocês essa malha quadriculada desse primeiro quadrante. Observe que aqui nessa primeira imagem, ela está de forma imaginária. Não tenho como ver os traços aqui por enquanto. Mas eu trouxe uma aqui já com as malhas projetadas para que facilite e permita que você encontre pontos de coordenadas, também possa criar gráficos de funções e gráficos, tá? Então, observe que aqui nessa imagem são representações do primeiro quadrante. E que você, toda vez que vai construir no seu caderno ou em um papel em branco, uma malha quadriculada, você precisa ter um instrumento chamado régua, para que você respeite a distância entre cada número. Então, a distância do 1 para o 2 tem que ser a mesma de 2 para 3 e assim por diante. Levando em consideração também que essas retas, tanto na esquerda quanto na direita, quanto para cima e para baixo, elas podem ser representadas até o mais infinito e até o menos infinito. Ou seja, se você precisar representar o número 1444 no eixo X, é só você prolongar a sua reta até o número 1444. E assim por diante. Então, entendido aqui, olhem para cá, acompanhem comigo, eu te convido agora a navegar por um jogo, que é o jogo da batalha naval. Mas eu te convido para ir mais além. Acompanhe na tua tela que eu trouxe aqui uma proposta de batalha naval amazônica. É isso mesmo. Hoje eu proponho para vocês uma brincadeira que se assemelha a uma guerra, como vocês já viram, mas que seja uma guerra divertida e com a nossa cultura, a nossa identidade. Então, eu trouxe aqui para a gente algumas embarcações da nossa região. Eu estou vendo aqui a primeira imagem, que é o Popopô. Eu acho que muitos de vocês conhecem, talvez até já andaram em um Popopô. Eu trouxe aqui também o Casquinho, que é um outro tipo de embarcação a remo, sem motor. E eu trouxe um bem grande, o Gaiola, que é geralmente aquela embarcação que vocês já viram que as pessoas atam várias redes e, na maioria das vezes, viajam por 1 ou mais dias, tá? Então, acompanhem comigo. A minha proposta aqui é que quando você for elaborar o seu jogo aí da sua casa, ao invés de você usar porta-aviões e outros nomes de embarcações de guerra, que as tuas embarcações sejam o Popopô, o Casquinho e o Gaiola. Trouxe até aqui para você ver. Olha, uma representação aqui do Gaiola, uma representação aqui do Casquinho. E se você quiser tornar a sua brincadeira ainda mais divertida, você pode pedir para algum familiar te ensinar, ou até mesmo se você já souber, a fazer os seus próprios barcos. Olha, eu fiz em um tamanho maior para representar o Gaiola, eu fiz um médio para representar o Popopô e eu fiz um pequeno para representar o Casquinho. O que vocês precisam nessa brincadeira é permitir que a imaginação de vocês leve para uma atividade bem divertida. Mas agora, eu quero que vocês acompanhem como é que se joga esse jogo com muita atenção. Olhem aqui. Cada participante, na sua vez, pode dizer 3 coordenadas para tentar acertar o alvo por meio da letra e do número.
Então, só lembrando, vocês já sabem que coordenadas é uma organização sequenciada de letra e número aqui para o jogo da batalha naval. Mas o B, ele representa X e o 3 aqui representa Y. Então, quando você organizar os participantes, cada rodada vai ter uma apresentação de 3 coordenadas. Após isso, você vai dizer as coordenadas e o teu oponente, o teu adversário, ele deve dizer se alguma embarcação foi bombardeada. E qual o tipo de embarcação? Então, se você, ao falar a coordenada, atingir um popopô, o teu oponente tem que dizer popopô atingido, ou gaiola, ou casquinho. E se não foi atingido, ele deve dizer a palavra água. Por que água? Porque não foi atingido nenhum barco, então significa que a embarcação continua intacta, a guerra continua na mesma, né? E depois nós temos que uma embarcação afunda quando todas as coordenadas dela forem bombardeadas. Ou seja, não adianta atingir apenas com um tiro a embarcação do oponente. Você precisa atingir todas as coordenadas que representam a embarcação para que ela possa, de fato, afundar. Olhem aqui quem ganha. Ganha quem afundar todas as embarcações do oponente primeiro. Olhem aqui para mim. Então, quando você for organizar o teu jogo, organiza as regras, não vale ver a cartela do colega, tá? Você vai entregar as cartelas em branco para os teus colegas, os teus familiares, para que eles possam colocar as embarcações nas suas cartelas. A cartela representa o rio, representa o mar, onde essas embarcações estarão navegando. E o jogo é uma batalha, é uma guerra. E você pode, inclusive, dizer que você representa o estado do Pará e outra pessoa representa o estado do Amazonas. Criar um critério de rivalidade para verificar quem ganha quem. Fique à vontade para pensar e brincar e se divertir muito. Olhem aqui para a nossa tela. Eu criei aqui, eu trouxe para vocês 2 cartelas. Eu trouxe uma cartela em branco, que é essa cartela que você vai confeccionar. Pode fazer, inclusive, com o teu caderno, que já tem linhas na horizontal, é só tracejar as linhas na vertical. Você vai identificar aqui cada quadradinho com letras, de A até J, e com números aqui em Y, de 1 até 10. Você vai entregar as cartelas para os seus colegas, para os seus familiares, tá? Esse jogo eu indico que brinque de 2 a 4 participantes, fica bem divertido. E depois que a cartela for entregue, cada pessoa vai ter que identificar e colocar as suas embarcações, onde quiser. Olhem aqui eu posicionando o meu gaiola. Essa cartela é a do meu jogo. Eu quis colocar aqui, olha, 2 gaiolas, 2 popopôs e 3 casquinhos. Se você quiser se divertir de forma colorida, pegue seu lápis de cor e pinte também. Mas se não quiser, você já vai conseguir identificar a demarcação de cada barco pela quantidade de coordenadas que cada um representa. Vejam que o gaiola é representado por 6 coordenadas, porque ele é um barco maior. Observe que o casquinho é representado por 3 coordenadas, porque ele é um barco menor. E o popopô está aqui representado por 4 coordenadas, por ser um barco médio. Então, o que acontece aqui no jogo? Cada jogador vai colocar os seus barquinhos onde quiserem as coordenadas. Quando o jogo iniciar, então vai começar os tiros. As rodadas vão iniciar. Imaginem aqui que na primeira rodada, o primeiro participante diz a seguinte coordenada: B6, H6 e J4.
O que é que ele está querendo? Quando ele diz as coordenadas, ele está querendo bombardear os meus barcos. Então, eu vou precisar seguir as coordenadas. Acompanhem comigo aqui a coordenada B6. Olhem aqui. A coordenada B6, ela ocupa aqui um espaço vazio. Ou seja, não tem nenhum barco, nenhuma embarcação nessa coordenada. Ou seja, eu não vou dizer nem casquinho, nem popopô, nem gaiola. Eu vou dizer água. Não foi bombardeado nenhum barco. Mas seguindo, eu tenho H6. Olhe o que aconteceu. O H6 deu certinho no ponto de coordenada que atingiu o meu barco gaiola. O que é que eu vou dizer então? Gaiola. Você sabe que você atingiu um barco meu. Agora eu acompanho. Nesse momento que o barco é atingido, você pode fazer um risco aqui, tá? Para marcar que esse ponto de coordenada foi atingida a tua embarcação. Se você quiser colocar grãozinho de feijão, se você quiser marcar com um X, crie um critério para que você possa identificar que essa coordenada, que esse tiro atingiu o teu barco, tá? Agora nós temos uma última coordenada, encontrem para mim, é J4. Então vamos lá, olha, J, número 4, ai, atingiu o meu casquinho. Então eu vou falar a palavra casquinho. E quando eu terminar essa primeira rodada, um outro jogador vai me falar ou vai falar 3 coordenadas. Agora vai ser a minha vez. Eu vou falar 3 coordenadas na tentativa de atingir a cartela do meu oponente e atirar e bombardear nos barcos dele. Olhem aqui comigo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura no aprendizado. Pois bem, eu imagino que muitos de vocês no final de semana terão momentos de aprendizado e diversão. E aí eu quero deixar para vocês um contato específico para que, se você quiser gravar o vídeo e quiser enviar para lá, para que nós possamos ver e nos divertir também com vocês jogando, esse aqui é o contato, olha na tua tela. O contato, anota aí, e é só mandar o vídeo para esse número que a gente pode fazer uma seleção e, quem sabe, na próxima aula você aparece aqui na telinha. Então, desejo bons jogos e bons estudos e até a próxima!